Bom, a notícia de hoje é interessante para todo mundo, né? Acredito que todo mundo vai querer trabalhar menos e ganhar o mesmo salário. Se depender, se a previsão de Bill Gates estiver certa, não é só ele que fala isso, é vários especialistas, que nós trabalharemos aí cerca de 3 dias por semana dentro de alguns anos. Então, fica aqui no vídeo para vocês entenderem como que isso vai ser possível, por que pessoas influentes como Bill Gates, para quem não sabe, Bill Gates é uma das pessoas mais influentes no ramo da informática. Ele é cofundadora, nada mais, nada menos do que uma das empresas mais ricas do mundo, que é a Microsoft. E por que eles estão pensando assim, né? Eles não vão pensar assim do nada. Realmente, tudo tende a que nós trabalharemos menos. O que não deixa de ser uma notícia interessante aí para todo mundo. Mas será um benefício para todos os países do mundo? Essa é a questão, né? Bom, o site aqui, Newfeed, ele informa que para Bill Gates, né, a inteligência artificial ela abre espaço para essa semana de 3 dias. Então, meus caros, nós trabalharemos 3 dias por semana e não é um absurdo pensar assim, né? As ferramentas criadas pelo ser humano, ela vem fazendo muito do trabalho e tem essas implicações aí, né, da pegada de carbono que exige que nós avancemos em passos mais lentos porque os recursos são finitos, né? Então ele cita as máquinas e algoritmos como meios produtivos de hoje, sendo essas máquinas os computadores ou qualquer meio computadorizado que permite que nós aceleremos os processos cada vez mais na excelência do custo-benefício. Outra coisa que ajuda a explicar a redução da jornada de trabalho nesse futuro utópico, né, é a substituição de vagas de emprego e de profissões pelas máquinas e algoritmos. Apesar dele dizer que trabalharemos menos, ele tem o pé no chão e alerta sobre os problemas aí da inteligência artificial, que não vai tirar o trabalho numa visão geral, né, mas vai transformar o trabalho para sempre. Um bom truque de comparação é nós olharmos para trás e não existem muitas das profissões que eram tradicionais antigamente, né? Também não se trabalha tanto quanto antes. É claro, se nós olharmos, né, esse problema numa determinada localidade, como uma pequena cidade, como essa que eu moro, tá? Você vai ver que não teve um avanço tão significativo assim. As mudanças elas se mostram mais nas grandes metrópoles, né? Bom, mas hoje nós temos mais conforto também, né? Talvez digamos que nós trabalharemos mais, mas nós teremos mais conforto também, mas não é essa a questão. Bill Gates, ele diz 3 dias por semana e vários outros especialistas, tá? Então, quando todas essas máquinas aí produzirem, segundo as palavras do Bill Gates, todos os alimentos e outras coisas, né? Então isso seria o principal motivo da redução de trabalho, né, feito pelas pessoas. Vamos entender esse ponto aqui, né? Hoje há muito trabalho humano envolvido. Vamos citar o Brasil, né? A agroindústria, agropop, agrotech, né? Se quando tudo estiver automatizado, sem dúvidas, os alimentos vão baratear bastante. No entanto, poderá acontecer um problema, que eu já falei aqui em outros vídeos, né? Eu torço para que trabalharemos menos mesmo, né? Porém, como ficará o salário das pessoas, né, quando tudo estiver automatizado? E aí que entra em questão um problema que Nick Bostrom, no livro Superinteligência, super indicado, já falei aqui no canal. Os grandes produtores, eles venderão para uma sociedade que não está trabalhando, e como que vai ficar os salários, né? Como os grandes produtores irão vender essas coisas, né? Então, segundo Nick Bostrom, nesse livro, o que eu e muita gente acha prudente, né, seria uma política de distribuição de renda. Afinal, tem que haver compradores, né? Tem que haver demanda para isso. Então, estamos caminhando, sim, para uma grande transformação na sociedade devido às inteligências artificiais e toda essa automatização das coisas. E o principal impacto é o econômico, né? O curioso é que Gates assume que a revolução que estamos presenciando nesse momento das inteligências artificiais
elas não serão tão significativas como foi na industrialização há séculos atrás, mas certamente será tão impactante quanto foi o advento do computador. E há especialistas falando também que essa nova fase é como se fosse um novo advento da internet, só para efeito de comparação aqui. E ainda falando aí das vantagens dessa nova tecnologia, a inteligência artificial, essas são as palavras do CEO do banco americano JP Morgan, o banco financeiro mais importante e influente do mundo. Segundo ele, nossos filhos viverão até os 100 anos e não terão câncer por causa da tecnologia, fecha aspas, né? E também afirmou que trabalharemos 3 dias por semana. Então, meus caros, como eu sempre digo, temos aqui uma grande ferramenta em mãos, né? Basta usarmos com prudência. Uma das coisas que o ser humano busca, mesmo com as crenças sobre o outro plano, se houver outro plano, né? É viver muito e bem. Então a expectativa de vida já aumentou muito. E outra, o trabalho está estreitamente relacionado com a expectativa de vida. Nós trabalhamos no momento 1/3 das nossas vidas, né? Muito debaixo do sol. Muitas pessoas trabalham debaixo do sol, manuseando máquinas perigosas, acidentes de trânsito, né? Tudo poluindo o meio ambiente, né? Tudo isso pode ser resolvido com essas novas tecnologias, mas é sempre importante usar para o bem comum, né? E as pessoas podem sim ficar ricas, não tem problema nenhum com isso daí. Mas o retorno de investimento, né? Mas é o retorno dos investimentos intelectuais dessas pessoas, né? Mas o essencial, né? A distribuição de renda. Não deve faltar para cada ser humano aí moradia, saúde, segurança, tá? E um joinha aí para baixo. Para quem só pensa em ganhar com essas tecnologias, é necessário uma política de inclusão social aí, e educação, né? O Brasilzão aí está precisando bastante nesse sentido, né? Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da notícia de hoje e até mais.